Salve, salve galera, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo direcionado para os meus queridos alunos do curso de Direito da Unifev, em especial esse vídeo para o pessoal do 8º período. Turminha, como nós já discutimos lá no Teams e no vídeo passado, recursos em espécie. Hoje vamos tratar do recurso de apelação. Lembra que a gente comentou? A apelação é o recurso que vocês vão mais manejar no dia a dia forense. Principalmente quem for atuar como defensor, quer dizer, como advogado, defensor público, até mesmo como membro do Ministério Público. Em segundo plano, vocês vão manejar muito o recurso interdistrito. Mas a apelação é campeã das campeãs, tá? Basicamente, no Código de Processo Penal, a apelação vocês vão encontrar lá no artigo 593. E estudando a etimologia da palavra, né, o conceito de apelação seria a ação de dirigir a palavra a alguém. Basicamente, é quando você não se contenta com uma decisão e você dirige a sua palavra, você dirige aquele inconformismo a um outro órgão superior àquele que você está questionando. No artigo 593, nós temos a taxatividade, a questão normativa da apelação. Porém, não podemos esquecer que nos crimes apenados com detenção e as contravenções penais, nós vamos ter a previsão legal no artigo 610 do Código de Processo Penal. E nesse raciocínio, senhores, nós temos que entender basicamente o que é a apelação e quando que é o cabimento dela. Diferentemente do que acontece no recurso interdistrito, lá no RES, que nós temos um rol taxativo, né? Aqui a apelação, ela se preocupa em caracterizar de acordo com a natureza da decisão proferida. Basicamente, como eu disse no vídeo passado, a apelação é direcionada para as decisões terminativas. O que é isso? As decisões que encerram a jurisdição naquele estado que o processo se encontra. Ok? A apelação, em regra, ela vai ser o recurso cabível para atacar as sentenças, prevalecendo nesse ponto sobre o RESE, porque o RESE ele tem um rol taxativo e normalmente é direcionado para decisões interlocutórias. Aqui não, aqui são sentenças. No entanto, a apelação também será um recurso subsidiário com relação às decisões interlocutórias mistas, terminativas ou não, desde que elas não estejam no rol do recurso interdistrito. E aqui eu aconselho vocês pararem nesse momento o vídeo, dar um pause aí, e vai lá no artigo 593 e dê uma lidinha para que vocês possam, no material de vocês, interpretar o quadrinho que eu coloquei, que basicamente diz que a apelação ela tem cabimento das decisões interlocutórias mistas, terminativas ou não. O que é isso? As decisões definitivas ou com força de definitivas, tá? Nesse caso, somente se não for cabível o RESE. Já as sentenças definitivas ou de condenação ou de absolvição, sempre cabe apelação. E das decisões proferidas no bojo do procedimento do tribunal do júri, a gente vai lá pontualmente no artigo 593, inciso 3º. Tudo bem, pessoal? Bem, na verdade, o Código de Processo Penal ele é meio bagunçado nesse critério da nomenclatura do que é sentença, o que é decisão. Há certas decisões com nome de sentença que acabam sendo decisões interlocutórias e estabelece a apelação como recurso cabível. Por exemplo, a decisão de impronúncia, que na verdade ela é uma decisão interlocutória mista. Ela não é uma sentença. Contudo, o Código de Processo Penal ele acaba denominando como sentença e estabelece a apelação como recurso cabível. Isso faz com que essa nossa lógica de raciocínio acabe ficando um pouco desprestigiada. Dificulta, inclusive, a compreensão desse recurso para saber qual que é o recurso cabível. Porém, para saber qual que é o recurso cabível em face de determinada sentença, né, inclusive essa sentença, conforme a nomenclatura do Código de Processo Penal, o mais correto é verificar primeiro se é cabível o RESE, que é uma dica, inclusive, para quem for prestar a prova da OAB. Dá uma olhadinha lá no rol do RESE. Não é RESE? Grande chance de ser apelação. Tudo bem, pessoal? E aqui, mudando, inclusive, o raciocínio nos slides de vocês, nós vamos ver com relação ao prazo que eu tenho que respeitar para poder protocolar o meu recurso de apelação e as minhas razões. Inclusive, a forma com que eu vou fazer isso. Basicamente, tá? Via de regra, a apelação deve ser interposta no prazo de 5 dias.
por termo nos autos, quer dizer, terminou a audiência, excelência, eu quero que conste o meu inconformismo e eu estou apelando dessa decisão. Você comunica ao juiz por meio de interposição que você não concorda com a decisão dele. E depois, eu posso também fazer de forma escrita, dentro do prazo legal. Isso está previsto no artigo 593 e 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Então, para memorizar, eu coloquei a tabelinha para vocês aí, que a apelação, via de regra, eu tenho 5 dias para me manifestar. Também de acordo com o 593 caput. E eu tenho, via de regra, 8 dias para apresentar as razões. Quer dizer, também isso está no artigo 600 caput. Eu também posso falar que eu vou apresentar essas razões recursais não em primeira instância, mas direto no tribunal, em segunda instância. Aí eu estou falando do parágrafo 4º do artigo 600. É importante vocês, digamos, revisarem e memorizarem a questão das contrarrazões. Se eu apresento as razões em 8 dias, eu tenho que respeitar também o direito ao contraditório, tá ok? E da paridade de armas na sua igualdade. Então, a outra parte também vai ter 8 dias para as contrarrazões. Se eu tenho um ofendido que não está habilitado nos autos, de acordo com o artigo 598, parágrafo único, ele vai ter 15 dias para apelar. No caso de contravenções penais, o artigo 600 caput fala em 3 dias. Porém, eu não posso esquecer que no juizado especial criminal, tá, eu tenho um regramento próprio para isso, um regramento de legislação especial, que no seu artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95, é 10 dias para eu apresentar as razões de apelação junto com a interposição. Essa é a grande diferença que muitos profissionais erram. No juizado especial, eu apresento em 10 dias a interposição junto com as razões, tudo bem? No caso de coautor, o prazo é comum, né? Lógico. Artigo 600, parágrafo 3º. E o prazo passa a contar a partir da data da intimação, diferente do processo civil, que é da data da juntada aos autos da intimação. Tudo bem? Mas aí nós temos que tomar muito cuidado, porque tanto o réu quanto o seu defensor podem apelar. E se houver divergência, por exemplo, o réu quer apelar, o defensor não quer, prevalece o que é mais vantajoso para o réu, que no caso é sempre o recurso. Tudo bem? E vice-versa. Um apela, o outro não, e assim vai. Nós temos exceções também que eu coloquei no material de vocês, tá? O prazo para interposição de apelação pelo ofendido nos crimes de ação penal pública. Preste atenção. No caso do crime de ação penal pública, o ofendido que já estiver habilitado como assente de acusação, o prazo para apelar, se ele já está habilitado, é o mesmo do MP. Contudo, se ele não estiver habilitado, aí o prazo é de 15 dias. Tudo bem? Apelação nos procedimentos do Juizado Especial Criminal, não esqueçam, eu já apresento ela efetivamente junto com as razões. Então, eu coloquei também um esqueminha para vocês, um quadrinho para facilitar nas vésperas de uma prova. Tudo bem? Razões apresentadas também não esqueçam, tá? Outras sessões. Pelo assistente em relação ao recurso que não foi por ele interposto. Por exemplo, o Ministério Público interpôs o recurso. Eu sou assistente de acusação. Eu tenho 3 dias para fazer as razões e não 8. No rito sumaríssimo, reparem, novamente, eu tenho que apresentar simultaneamente com a apelação e nos crimes de contravenção penal, razões e contra-razões, sempre 8 dias. Eu também deixei no material de vocês os efeitos da apelação. Eu tenho o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Porém, é importante ressaltar o seguinte, que o efeito suspensivo não vai existir, por exemplo, na sentença que determina a execução de medida de segurança aplicada provisoriamente. Se a medida de segurança considera-se a pessoa inimputável, por exemplo, se o juiz já determina provisoriamente essa medida de segurança, a apelação não vai suspender essa medida de segurança. Tá? Nos crimes hediondos e assemelhados, nos crimes praticados por organização criminosa e nos crimes previstos na Lei 9.603 de 98, cuidado que o artigo 3º foi revogado. Tudo bem? E eu coloquei uma explicação para vocês no material do que é o efeito devolutivo, que nada mais é quando você devolve ao tribunal a matéria já decidida por outro órgão. Tudo bem? O efeito devolutivo ele pode ter, inclusive, integral ou parcial. Cuidado, que o artigo 599 ele traz essa possibilidade.
E quando você faz o recurso na forma defensiva, o tribunal, ele pode, mesmo, tá, se a defesa não alegar uma tese, ele pode, ao julgar o recurso, reconhecer qualquer outra tese que possa ser benéfica ao réu, exceto nos casos de apelação do rito do júri, porque lá o recurso fica vinculado à matéria que você escolheu, tudo bem? Inclusive eu coloquei uma jurisprudênciazinha para vocês lá, para facilitar o estudo em sala de aula. Não esqueçam que não existe efeito regressivo na apelação, ok? E o efeito suspensivo, eu tenho que fazer uma análise da sentença, quer dizer, onde eu vou analisar a presença ou não desse efeito suspensivo, igual eu já comentei com vocês anteriormente no vídeo. Basicamente, tomem cuidado, a sentença absolutória própria, ela não suspende os efeitos da sentença absolutória. O que é isso? A sentença que absolve mesmo a pessoa, tá? Por exemplo, artigo 386, parágrafo único 1, não suspende os efeitos da sentença absolutória ou recurso do MP. Quer dizer, a pessoa não vai continuar presa provisoriamente porque o MP recorreu. A sentença absolutória imprópria, nesse caso, eu tenho o efeito suspensivo. Por quê? Porque vai ser aplicada uma medida de segurança, que acaba sendo, entre aspas, aí, um encarceramento, uma privação da liberdade da pessoa. Então, o recurso de apelação, ele tem o efeito suspensivo, ele suspende o efeito da sentença. E a sentença condenatória, quando eu faço o recurso de apelação, ela tem efeito suspensivo. A pessoa não é considerada tecnicamente culpada antes do trânsito em julgado. Ok, pessoal? Outra dica, artigo 598, tá? A apelação interposta pelo assistente de acusação não possui efeito suspensivo. Tudo bem, pessoal? Eu coloquei também no material de vocês o processamento. O que é isso? A apelação, quando ela é interposta, arrazoada, ela sobe para o tribunal juntamente com os autos principais. Não tem necessidade de tirar cópia e transladar isso e o processo ficar em primeira instância. Exceto quando eu tenho 2 ou mais réus e um deles recorre, por exemplo, e outro não. Então eu desmembro o processo e uma cópia sobe para o recurso de apelação e a outra fica. Ok, pessoal? Não esqueçam, o juiz, quando ele recebe a apelação, ele faz o juízo de admissibilidade e ele intima uma parte para apresentar as razões em 8 dias e as contra-razões em 8 dias também. E nós temos que observar todos aqueles outros prazos que nós colocamos nesse ponto. Basicamente, a apelação é isso. Sinteticamente, é isso. Vamos continuar discutindo isso na nossa sala de aula pelo Microsoft Teams. Um beijo no coração de vocês. Juízo, cuidem da saúde. Nos vemos na aula. Até mais, pessoal.